Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 592 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos, das entrevistas, né? Da forma como nós lemos esse momento dramático da história do Brasil, como os entrevistados também expõem as questões, suas dúvidas, suas angústias, suas interpretações, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que hoje, logo cedo, postamos a entrevista com o médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor titular de epidemiologia, o Dr. Paulo Lotufo, fazendo uma discussão histórica, recorrendo, né, vendo como é que tudo surgiu, como é que foi, fazendo comparações com outras epidemias que não chegaram, claro, ao que nós estamos vivendo nessa pandemia terrível da Covid-19, uma entrevista bastante interessante. Assisto e no decorrer agora da semana, a partir de amanhã, tem uma série de outras entrevistas já para disponibilizar. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso da plataforma dos cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. São 3 cursos, basta acessar, portanto, e as informações lá estão, www.cursosdovila.com.br. Dia agitado, eu não vou... claro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal é um dos grandes assuntos, né? A sessão bastante conturbada, o voto apresentado pelo ministro Nunes Marques, que é o Cássio, e por que só 2 nomes? Porque no Senado, no Supremo Tribunal Federal, você é sempre identificado por 2 nomes, então você escolhe, né? Tanto que alguns tiveram até problemas para se encaixar. É o caso do Luiz Roberto Barroso, que ficou como Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin ficou como Edson Fachin, e assim sucessivamente, né? O voto do ministro Nunes Marques ficou 3-2 momentaneamente, mas ainda a situação não está clara, tendo em vista que até a proclamação dos resultados, os que já votaram podem alterar os seus votos. Na verdade, se está pensando uma possível mudança do voto da ministra Carmen Lúcia. Mas essa é uma questão, claro, que tem sua relevância, porém não é o mais importante. Nós não podemos, e aqui nesse espaço eu faço questão de sempre conversar isso com todos vocês, que a fumaça não pode esconder o fogo, a gente tem de olhar onde é o problema central. Né? O problema central não é na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o problema central é a Covid-19, ela que está fazendo com que, e hoje eu vou passar para vocês algumas notícias aí terríveis que nós, desde o início do dia, estamos recebendo. Eu li inúmeros depoimentos, né, de profissionais da saúde, de familiares que perderam seus entes queridos. É um desastre, é um massacre nunca visto na história do Brasil, sem qualquer exagero. Né? Então, veja a informação dada no decorrer do dia pela Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, né? A informação: São Paulo registra 1.021, o estado de São Paulo, entenda-se, né? São Paulo registra 1.021 mortes por Covid-19 em 24 horas. A expectativa na semana passada é que seriam mais 800, o salto foi maior ainda. É realmente bombástica a situação. A situação, ela é gravíssima, né? Aí, por outro lado, aí já usando como fonte, veja, nós vamos depois juntar tudo isso numa explicação, né? Fazer uma associação entre esses diferentes fatos, para daí você ter uma explicação e apontar a tendência. Veja a notícia do Estado de São Paulo, essa logo cedo, e depois tem uma complementar no decorrer do dia. Atente. Após o uso de kit Covid, pacientes vão para a fila de transplante de fígado. Pelo menos 3 morreram. Eu vou repetir, porque isso é importantíssimo. Isso vai ter efeitos jurídicos muitos aí daqui. Aguardem. Né? Repetindo, após o uso de kit Covid, pacientes vão para a fila de transplante de fígado. Pelo menos 3 morreram. Aí vem a linha fina, que é aquela linha menor embaixo da manchete. Medicamentos sem eficácia contra o vírus, como a ivermectina e hidroxicloroquina, trazem riscos de efeitos colaterais. Médicos relatam hepatite causada por remédios. Venda dessas drogas subiu até 557%.
Bem, daqui vocês, evidentemente, sabem o que, né, quem é que fez a propaganda do kit Covid. Agora, não é só o Bolsonaro, são os ministros, são aqueles que estavam no Ministério da Saúde e muita gente. Isso daqui vai dar registro em inúmeros processos na justiça. Tenho certeza que familiares que tiveram seus entes queridos que morreram por causa das recomendações do médico, do novo médico que se formou ali, né, o Bolsonaro e outros, isso daqui vai dar inúmeros processos na justiça. Ou seja, os pacientes foram para a fila de transplante de fígado, veja o efeito devastador dessa medicação indicada pelo Bolsonaro, e pelo menos três morreram. Registre quantas vezes nas lives e nas entrevistas, naquelas entradas e saídas do Palácio da Alvorada, ele sempre diz, off-label, ele fica falando que não está registrado na receita, né, e nem nas determinações daquele remédio, o uso do remédio para a Covid-19, mas ele diz que, repetiu isso centenas de vezes, ele disse que não havia problema nenhum. E quantas vezes tem o registro em todas as lives dele, né? Ele disse, olha, você pode tomar esses remédios aqui, esse daqui, o ivermectina, o hidroxicloroquina, você pode tomar, porque é o seguinte, se não fazer bem, mal não vai fazer. Quantas vezes ele repetiu isso? E vocês são testemunha. Quantas vezes ele disse, se não vai fazer bem, mal não vai fazer. Olha o mal que está registrado aqui. Ou seja, 3 pessoas, de acordo com o Estado de São Paulo, pelo menos, já morreram. Se fazer um levantamento no Brasil, deve-se encontrar centenas de pessoas que morreram por causa disso. E teremos registro, logo, processo na justiça. No decorrer da tarde, como eu lhes disse, o mesmo jornal, o Estado de São Paulo, publicou uma matéria importantíssima ligada a esse fato que eu registrei minutos atrás. 81 entidades médicas e científicas defendem banimento do uso de medicamentos do kit Covid. Repetindo, 81 entidades médicas e científicas defendem banimento do uso de medicamentos do kit Covid. Como o Estadão revelou, o uso de remédios do falso tratamento precoce levou 5 pacientes à fila do transplante de fígado e está sendo apontado como causa de, ao menos, 3 mortes por hepatite medicamentosa. 81 entidades fizeram esse documento, eu vou ler só o início, né, da matéria. 81 entidades médicas científicas brasileiras divulgaram nessa terça, dia 23, o documento no qual alerta sobre a gravidade da situação da pandemia de Covid-19 no país e defende, entre outras medidas, o banimento da prescrição e uso dos medicamentos do chamado kit Covid, que inclui drogas sem eficácia contra a doença, como hidroxicloroquina e ivermectina, mas que segue sendo indicada por alguns médicos e defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí vem toda é bom lembrar que esse grupo, um boletim liderado, começou a manifestação pela Associação Médica Brasileira, que está de parabéns, vale registrar, né, que reúne diversas sociedades científicas, e alertando para tudo isso, aí vem todo o texto da excelente matéria do jornal Estado de São Paulo. Então, veja o quadro, né? Ele dizendo, então, que tinha... Veja, ele vive dentro do seu quadro psiquiátrico, Bolsonaro, entenda-se, ele vive sempre tendo algo mágico para resolver os problemas, né? Ele falava uma época do grafeno, vocês lembram, esqueceu do grafeno, não fala mais, tal, mas era o grafeno, ele vai pegando qualquer coisa. Mais recentemente, em relação à pandemia, foi o spray milagroso de Israel. Não fala mais do spray e tal. E insistiu durante mais de um ano com esse tal tratamento precoce, que já levou à morte de várias pessoas, né? E agora tem esse manifesto de 81 entidades médicas e científicas. Ou seja, o cerco está aumentando. Repetindo, o cerco está aumentando. Aí você vai passando pelo noticiário, né? E é terrível o colapso do sistema de saúde, as UTIs lotadas, locais em que já os prefeitos e administradores da área de saúde pública estão desesperados, né? A situação a cada dia é mais grave, a curva no número de óbitos não para de subir, então a média
você vai calculando a média semanal, é cada vez maior do que na semana anterior. A situação é muito grave, não há vacinas suficientes. Senadores no Congresso Nacional, especialmente senadores, né, têm tomado atitudes corretas, mas desesperadas, mas de difícil resultado prático. Quer dizer, eles devem ser louvados pelo que eles estão fazendo, mas é muito difícil ter resultado prático, né? Há quase que um pedido de socorro internacional, um SOS. Por quê? Porque hoje o Brasil é o epicentro da pandemia. De cada 4 que morrem no mundo, 1 é no Brasil. Então, a situação, e dezenas de países não querem ter contato, qualquer tipo de contato com brasileiros, porque aqui perdeu o seu controle. Então, viramos um país, algo que nós tínhamos dito há meses, hein? Vocês que nos acompanham sabem que viraríamos um país de pestilentes e que isso até chegaria, lembre-se que nós cantamos essa bola desde o ano passado, ia ter o carimbo nas mercadorias brasileiras de país pestilente. E o primeiro internacionalmente a falar isso, e eu comentei, olha, ele está sendo o primeiro, ao que nós tínhamos dito aqui, foi o Trump, ainda no exercício da presidência dos Estados Unidos, o ano passado, carimbando no Brasil, né, porque o Brasil e os Estados Unidos, na área do agronegócio, são concorrentes, né? Então, justamente carimbando nas exportações brasileiras a pecha de que é de um país pestilente, portanto, elas estariam contaminadas, sendo assim, não deveriam ser compradas, e quem ocuparia esse espaço? Evidentemente, os Estados Unidos, né? Mesmo assim, não houve qualquer protesto à época do governo brasileiro, nem do presidente da República, nem do ministro da Agricultura, das Relações Exteriores, absolutamente nada. Silêncio, silêncio, silêncio. Por isso, daí, no campo da saúde, veja como a situação ela está cada vez mais grave. Por outro lado, o Bolsonaro ele insiste em conspirar contra as instituições. Nós vamos falando isso há mais de um ano, e mostrando fatos, provas. Não é, portanto, imputando a ele algo que ele não fez ou que ele não disse. Muito pelo contrário, é demonstrando, comentando as falas e as suas ações, o significado disso para a conjuntura política. É sempre isso que nós fizemos, e usando quantas vezes nos utilizamos da Constituição para isso. Então, notem, a matéria da Veja, eu estou com o site de Veja aqui aberto, importante, muito importante. A chamada é: bolsonaristas fantasiados com roupas militares não são do Exército. Aí vem a linha fina. Vídeo com ameaças a militantes de esquerda que defendem o impeachment de Bolsonaro ganhou resposta da instituição. Qual é a instituição? O Exército. Aí vem uma foto, que seria do vídeo, em que tem umas pessoas. Eu pensei que era bloco de carnaval. No princípio, imaginei, será que é meio fora de época, é um bloco de carnaval? Tal? Não, não. É um pessoal aqui, aproximadamente 20 pessoas, né, que está na foto aqui, fantasiados de chavistas. Eu acho que eles se perderam. Eles iam no Carnaval de Caracas, acabaram aparecendo lá no Rio de Janeiro. São pessoas fantasiadas com boina vermelha, tal qual os chavistas, aquelas tropas, aqueles grupos paramilitares chavistas, idêntico, fantasiados com roupa militar, com camiseta, com ameaças, com caveira, ditos Bolsonaro, e se fantasiando como se fossem militares, né? Não são. E o comando do Exército, aqui o comando do Leste é o antigo Primeiro Exército, sediado lá no Rio de Janeiro. Fez uma nota que a Veja transcreve, o setor de comunicação social, dizendo o seguinte, abre aspas, o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, né, com os valores militares e com a ética castrense. Né? Perigoso isso, perigoso. É aquilo que nós vemos falando, né? Dentro do projeto golpista, ele produziu caos pela pandemia e aí ele quer destruir as instituições para dar um golpe de Estado. Tropas, grupos paramilitares nazifascistas como esses aqui, servem justamente ao projeto golpista. Ninguém sabe, eu não sei quem eles são, não sei se vai ser aberto um inquérito, alguma coisa, mas são pessoas que claramente tem um vídeo ameaçando, né, com ameaças as pessoas que estão se pronunciando aí, independente da sua posição, contra o governo Bolsonaro. E lembrando, veja, aqui não vai ser Venezuela, aqui não vai ser Venezuela. Eles
Bolsonaro e seus nazifascistas é que querem transformar o Brasil numa Venezuela. Vê como é que são as coisas, né? Vamos, portanto, ter bastante cuidado em relação a isso. Uma outra coisa importante para a gente amarrar e aí avançarmos na nossa análise dos principais acontecimentos de hoje e ver o que importa, não se preocupar com o secundário, mas com o principal, com o essencial, entre aparência e essência, saber distinguir uma coisa de outra. Uma matéria que está no UOL, importante, feita pelo UOL, Capitão Adriano movimentou ao menos 1,8 milhão em apenas um mês, diz Ministério Público. Aí diz só o início do início da matéria. O ex-PM, Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado como chefe de uma milícia da zona oeste do Rio e morto em uma operação policial em fevereiro de 2020 em Salvador. Está errado, não foi em Salvador, foi no interior da Bahia, perto de Esplanada, se não me engano, até conheço gente de Esplanada, movimentou ao menos 1,8 milhão em apenas um mês. E aí vai falando, inclusive, da esposa do Adriano, da segunda esposa, que está foragida, etc. Tal. Quem é Adriano? Você vai perguntar. Adriano é aquele que foi condecorado a mando de Jair Bolsonaro pelo filho Flávio no Rio de Janeiro, na LERJ, com a medalha mais importante de lá, né? Que é a condecoração Tiradentes. É a condecoração mais importante que existe na Assembleia Estadual. Eles condecoraram um assassino, o matador de aluguel, chefe de uma organização criminosa, né? Em que eles tinham laços muito próximos. Aí você vai dizer assim, mas como você pode dizer isso? Vamos aos fatos. Há uma foto bastante conhecida, né? Márcia, esposa de Fabrício Queiroz, o gerente do crime dos gabinetes da família Bolsonaro, é aquele que recebia o dinheiro dos funcionários, que eram obrigados a entregar. Alguns que sequer iam trabalhar, eram fantasmas. Outros que compareciam ao trabalho e entregavam 80% do que ganhavam para Queiroz. E o Queiroz ficava com o dinheiro do gabinete de Flávio, do gabinete de Carlos e tem o gabinete de Jair. Esse em Brasília, à época como deputado federal, né? E fazia toda a distribuição. Eles empregaram a primeira mulher do Adriano, durante 7 anos. Ela nunca compareceu ao trabalho, né? Nunca compareceu. Então, eles pagavam uma espécie de pensão alimentícia, o gabinete de Flávio Bolsonaro, em prol da família, em nome de Jesus, certamente. E também contrataram, sem que ela trabalhasse, a mãe do assassino de aluguel, do matador de aluguel, Adriano. Né? Ela ficou mais de um ano recebendo pelo gabinete de Flávio. As ligações eram muito próximas, familiares, eram amigos. Né? Então, você tem aquela foto da Márcia, esposa de Fabrício Queiroz, com a mãe do capitão Adriano e um cidadão, um advogado chamado Boto, que não é o Boto cor-de-rosa, aquele do Amazonas. Né? Então, eles estavam tramando o quê? Esconder, naquele momento, o Fabrício Queiroz, que estava, lembre-se, em Atibaia. Vamos reconstruir os acontecimentos. Na casa de quem? Na casa do Asif, conhecido também pela alcunha de Anjo, e que é um advogado e uma espécie de faz-tudo da família Bolsonaro. Então, vocês estão percebendo que aí nós saímos do universo da política, das grandes questões internacionais, das questões do Estado brasileiro, para ir para o crime. Nós estamos na esfera da marginalidade, nós não estamos discutindo questões políticas. Então, note, e isso é muito importante. Essa questão do Adriano, e agora estão analisando, finalmente acharam os celulares, eu não sei se todos, o número que eu tinha a princípio era maior do que o que foi divulgado na reportagem, mas tudo bem, já tem um volume grande aqui de informação nos celulares que é possível rastrear e saber com quem ele se contactou nesse período. E ele tinha um império financeiro, e que tinha expandido, inclusive, com empreendimentos no Nordeste do Brasil. E não era um sujeito que não tinha capacidade de ir uma organização criminosa. Agora, o que chama atenção não é o Adriano. O Adriano é mais um criminoso entre tantos aqui no Brasil. É as relações do Adriano com o presidente da República. Aí que é o cerne da questão. Porque o Adriano, como tem no Rio outras, lá tem ADA, Comando Vermelho, etc, etc, Terceiro Comando Puro, né, etc. Tem um monte de organizações criminosas. Essa chama-se desse Adriano Escritório do Crime, que já faleceu, como nós sabemos, foi executado na Bahia. É diferente porque tinha relações
com Jair Bolsonaro. Isso, em outras épocas da história do Brasil, o governo já não existiria mais. O presidente teria renunciado. Só lembrando, e a história nos ajuda. O que levou ao suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954 não custa recordar. Foi uma crise complexa, né? Aconteceu um incidente na madrugada do dia 5 de agosto, na rua Toneleiro, sem o S, na rua Toneleiro, em que morreu o major Rubem Vaz, da Aeronáutica, que estava acompanhando um jornalista e parlamentar de oposição a Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, muito conhecido. E, naquele momento, estava passando até um jornalista que, anos depois, muitos de nós conhecemos, tinha falecido, o Armando Nogueira, que foi diretor da Globo, muito vinculado ao futebol, etc. Tal. Bem, morre o major Rubem Vaz. Aquele incidente, 19 dias depois, a crise política cresce. No meio disso tudo, cria-se um inquérito chamado República do Galeão, expressão que se deu porque Galeão, onde havia uma base da FAB. O major que morreu, Rubem Vaz, era da FAB. E aí querem, inclusive, inquirir o presidente da República, algo que não podiam fazer, um inquérito militar, e queriam fazer como se fosse depor o presidente da República. A pressão vai aumentando contra Getúlio Vargas, que não tinha, vale destacar, e a história e as investigações depois demonstraram qualquer vinculação com aqueles fatos, né? E nem com nenhum esquema de corrupção, nenhum, zero. A expressão que se consagrou à época está no meu livro, no discurso de Afonso Arinos de Melo Franco, feito em agosto, no meio da crise, está no meu livro A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Né? O Afonso Arinos faz um discurso que ficou conhecido como Mar de Lama, mas ele não diz a expressão Mar de Lama, foi estuário de lama, aquele jeito sofisticado da UDN, daqueles origem mineira, apesar que ele era eleito pelo Rio de Janeiro, né? Como muitos parlamentares mineiros se deslocaram para o Rio de Janeiro, mas ficou conhecido como a expressão Mar de Lama. E isso entrou no vocabulário político, como se no Palácio do Catete, que era a sede do governo, estivesse passando o Mar de Lama, o mar da corrupção e tal. Viu-se depois, analisando, que não havia nenhuma vinculação do presidente, atos que envolviam o Anjo Negro, o Gregório, a questão que envolvia uma compra de uma instância, uma pequena instância no Rio Grande do Sul, que era propriedade do Maneco, Manuel Nascimento Vargas, um dos filhos de Getúlio Vargas, que teria vendido para o Anjo Negro, Gregório Fortunato, e aí veio a história de que como é que ele tinha dinheiro para comprar isso, que ele vendia facilidades no governo, mas nunca se comprovou absolutamente nada. Ele acaba sendo preso, condenado, o Gregório, e morre pouco antes de sair da prisão, também numa situação muito estranha. O que eu estou dizendo com tudo isso? Um fato como esse, né, acabou gerando uma crise que faz com que Getúlio Vargas, na manhã, às 8h30 do dia 24 de agosto, resolva, na leitura que ele fez daquela conjuntura, interromper um golpe, suicidando. Os fatos que eu relatei aqui são só micro, hein? Porque os fatos da organização criminosa da família Bolsonaro, família com GLI, são claros, são inúmeros, durante mais de 30 anos. Eles cometeram vários crimes, no mínimo, peculato, desvio de dinheiro público, né? Que são as rachadinhas, formação de quadrilha, e lavaram esse dinheiro, crime de lavagem de dinheiro, e pode acrescentar outro, de apropriação indébita. Só aí são 4 crimes, mas são muitos deles, e que vão aparecendo em pleno noticiário, e isso é importante. Isso, ou seja, você tem ainda o fantasma dos crimes da família Bolsonaro cometidos no Rio de Janeiro assombram o governo Bolsonaro. E isso é importante. Se nós tivéssemos uma oposição como existiu em outros momentos da história brasileira, essa oposição, só com o número de assessores que tem, deve ter, somando milhares, sem exagero, milhares, Câmara, Assembleias Estaduais e Congresso Nacional, teriam devassado tudo isso, né? Teriam colocado grupos, escritórios de advocacia contratados, o que tudo pode legalmente, porque são ações do trabalho parlamentar, ninguém, né? E teriam levantado tudo isso. Porém, eu não sei, não tenho explicação, só tenho a pergunta, não tenho a resposta, né? Não sei por que isso não ocorre. Então, note, o que é importante disso tudo, por isso que eu estou deixando de lado a questão da segunda turma do STF, que não é a questão fundamental. De um lado, temos um governo criminoso, né, que está ligado, ele, o chefe do Executivo Federal, à marginalidade no Rio de Janeiro, tem de esconder isso de qualquer jeito, porque isso é o grande fantasma que o assombra. Se alguém dessa organização criminosa, que são muitos,
contar como é que fazia, inclusive eu não sei porque ninguém foi perguntar a algum funcionário. Perguntar não ofende, não é isso? Algum ex-funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro, por que ele devolveu dinheiro. Tem um deles que devolveu 80% que recebeu em dinheiro vivo. Ele sacou 80%, ou seja, entregou a Queiroz. Então, são coisas muito simples que você fica pensando, parece eu não sou um gênio da raça, mas é óbvio o Lula de você chegar e começar a fazer isso, que é o mínimo que se espera, né? Mas um dia, creio, que se os partidos políticos não fazem isso, a justiça o fará, o Ministério Público, né? E isso tudo vai ser devidamente esclarecido. Então, você tem, de um lado, crimes da família Bolsonaro. De outro, você tem a formação de grupos que conspiram sob liderança de Bolsonaro, contra o Estado Democrático de Direito. Esses indivíduos fantasiados de chavistas no Rio de Janeiro, querendo mostrar que são militares, o Exército desmentiu, são muito perigosos. Não devemos levar na base da chacota, não. É gente perigosa. E com essa liberação de armas constantes que o governo fez, tem gente que tem fuzil, porque esse governo criminoso de Jair Bolsonaro liberou compra de fuzil, armas que eram privativas ou das polícias militares ou das forças armadas hoje. Isso, portanto, é grave, gravíssimo, muito grave. A questão nós temos, então, de um lado, nós temos isso, de outro, as polícias militares continuam insubordinadas, as forças armadas é um ponto de interrogação, porque ele quer, Bolsonaro, arrastá-las para a política, mas a impressão que dá que elas resistem a essa tentativa de trazê-las efetivamente como protagonistas da cena política. Isso não significa que parcelas, são muitos, centenas de oficiais da ativa e da reserva participam do governo, isso é de conhecimento de todos, nós já falamos assim várias vezes, mas a questão que se coloca é que você está trazendo as Forças Armadas para o fulcro, para o centro da crise política. Agora, em meio a tudo isso, veja a especificidade dessa crise. Essa crise ela é única na história do Brasil republicano. É importante sempre destacar, não há nenhum paralelo de complexidade no tempo e de profundidade como essa, né? Temos a crise econômica. O manifesto de ontem é importantíssimo, de economistas, banqueiros, de todos aqueles que têm responsabilidade em relação à economia brasileira, que sentem que esse governo já deu o que tinha de dar. É esse o sentido mais direto daquilo, numa linguagem educada, correta, com propostas que são corretas, né? Mas é isso, esse governo já deu o que tinha de dar. Não. Por outro lado, o Bolsonaro hoje fez uma posse quase que clandestina do ministro da Saúde. O Queiroga tomou posse clandestino. Foi o único ministro, até hoje, desde 1º de janeiro de 2019, que tomou posse clandestinamente. E isso tem um significado. Aí que é importante. Você está nesse espaço aqui, creio, mais um, que é entender esse fato. Por que ele tomou posse clandestino, quase que num aparelho terrorista? O que aconteceu? Por que ele não pode tomar posse publicamente? Eu estava aguardando, você, nós, as pessoas estariam de massa, teria aglomeração, tudo aquilo. E a fala, né, do que estava saindo, do que está entrando e do presidente da República. Não ocorreu nada disso. Né? E o presidente vai falar mais tarde, antes desse nosso encontro, da nossa conversa aqui, diz que fará um pronunciamento à nação. Mentiroso. Ele vai mentir outra vez sobre compra de vacinas. Ao contrário, a situação hoje é desesperadora. E os números dessa semana, nós vamos atingir, nessa semana, 300 mil mortos. E com isso, não adianta tergiversar, não adianta mentir. São 300 mil mortos. E o ministro da Saúde, esse que assumiu de forma clandestina hoje, disse que ia fiscalizar UTIs. Ele não é para ir nas UTIs, ele é para ir nos cemitérios. Vamos fazer o contrário? Ao invés de ele ir nas UTIs dos hospitais, ele visite os cemitérios onde foram enterrados os mortos da Covid-19. Então, o cenário é que não adianta tentar driblar o Bolsonaro ou fingir que ele não existe, ou falar assim, não, nós vamos buscar pessoas sensatas, racionais que estão no governo. Não há ninguém sensato, ninguém racional. O governo todo comunga do bolsonarismo, do nazifascismo, alguns de forma explícita e satisfeita, né? Outros de forma envergonhada, e outros estão lá para dar golpes naquele sentido que nós já conhecemos, infelizmente, na tradição republicana contra a coisa pública. Então, a situação não adianta tergiversar. Então, o impeachment
é uma questão que tem de ser colocada. Aí, impeachment. Não há jeito. Não adianta querer. Vocês vão ver, a fala dele hoje vai ser do mundo paralelo. Ele vai falar de um outro Brasil, que nós nunca vimos. Isso agrada uma minoria nazifascista que acredita em um WhatsApp, naquelas postagens que eles fazem naquele gabinete do ódio, pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Mas isso não muda a situação. As pessoas continuam morrendo. Então não adianta. A fake news não muda a realidade. Então, nós estamos numa situação diferente, porque a fake news é sobre a vida, as pessoas estão morrendo. Não é uma discussão sobre uma interpretação sobre educação, uma questão de política externa, não. É sobre as pessoas que estão morrendo, então não adianta, ela não tem mais efeito. Então, ele vai falar do seu mundo paralelo. Nada vai resolver desse mundo paralelo, né? E amanhã, quarta-feira, haverá, vamos ver se existirá mesmo, aquela reunião entre Bolsonaro, presidente do Congresso Nacional, eu presumo, pela Constituição, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, mas ele deve levar, acho, também o presidente da Câmara, presidente do Supremo, e deve fazer uma reunião ampliada com outros setores, presumo que isso vai ocorrer mesmo, porque é o que estava se falando hoje, ontem, anteontem e tal, para buscar uma ação conjunta. Não vai dar certo também. Não tem jeito, porque ele, domingo, nós vimos o que aconteceu no último domingo, ele fomentou aglomerações, pessoas sem máscara, né? Não se cumpriu o mínimo das determinações das autoridades sanitárias. Foi no domingo, então nós não estamos falando algo de uma semana, um mês atrás, no outro bimestre, não, no domingo. Portanto, aí é uma coisa muito, muito presente. Sendo assim, a questão que está sendo colocada agora, e isso é importante para a gente dar um fecho nesse nosso encontro de hoje, é a questão do... Volto a colocar como o foco central é a questão do impeachment. Não podemos nos desviar ou para a segunda turma do STF, ou para uma declaração que ele dê daquelas absurdas que ele vive falando, ameaçando com forças armadas, o meu exército, Ele não tem exército nenhum. Isso é blefe, não tem exército coisa alguma. Esse é o momento que ele está mais fraco, desde que tomou posse. E esse é o momento de derrotá-lo. Esse é o momento de derrotá-lo politicamente. Essa que é a questão central. E outra questão, o impeachment combinado, e ele sabe, com a cadeia, se ele sair da presidência, por que ele está dando? Sabe o que ele entregou ao Pazuello? Ele queria primeiro um ministério, aí não tinha jeito, porque estava difícil criar um ministério extraordinário para a Amazônia. Ele vai cuidar das privatizações. Arrumou uma salinha lá no Ministério da Economia, com isso ele quer ganhar foro privilegiado. Sim, para não ser processado. O Pazuello, porque ele disse, Bolsonaro, que ele fez um excelente trabalho. Ou seja, ele sabe, tem a plena consciência, Bolsonaro, que ele vai para a cadeia. Cedo ou tarde ele vai para a cadeia. Então, ele só não irá para a cadeia se ele der um golpe de Estado e alterar a estrutura legal existente no Brasil. Mas não vai conseguir fazer isso, mesmo que queira fazer, e eu acho que ele quer. Ele é um homem que conspira sistematicamente, todo santo dia, contra as instituições, e não é de hoje. Então, o cenário colocado é esse. Cadeia, ele vai para a cadeia, esses crimes aqui, 300 mil famílias, ele vai ser processado. Sim, porque tem documentos da Pfizer, por exemplo, oferecendo 70 milhões em agosto de vacinas. Então, você tem depois tem todos os episódios que envolveram a China, a Sinovac, Coronavac, Butantan, tudo aquilo. Né? Tudo aquilo. E tem um monte depois. Ele atacou há um mês e meio atrás, disse na live, e nós comentamos aqui, que a máscara seria o último tabu a cair, a utilização das máscaras. E citou um suposto trabalho científico que era mentira, mais uma mentira de um suposto trabalho científico que comprovava isso. Né? Ou seja, então você tem fartas provas, né? E ele vai ser processado, sim. Há uma tese maior de crime de lesa humanidade, mas você pode descer essa tese maior para o Código Penal brasileiro, as questões que envolvem saúde pública e a questão da esfera privada de cada família, que pode solicitar indenização, etc., com os grandes advogados que nós temos no Brasil. Né? E ele sabe que vai terminar na cadeia. Portanto, hoje é uma combinação dentro do universo do que o Bolsonaro tem, olhando lá na frente, que é o impeachment do lado e a cadeia mais lá no fundo. Ele vai para a cadeia. E não só ele, todos aqueles que conestaram esse genocídio. Isso não vai passar ao largo. Diferentemente
Mais uma diferença importante. De outros momentos da história brasileira que se jogou a sujeira para baixo do tapete, agora será impossível jogar 300 mil cadáveres para baixo do tapete. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 592 mil inscritos, e da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Né? Hoje postamos, logo pela manhã, a entrevista com o Dr. Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina e Epidemiologista, da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. E temos uma série de outras entrevistas ainda que vamos postar durante essa semana. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã, fazendo uma análise também dos acontecimentos a posteriori aqui do nosso encontro e de todos os acontecimentos que vão ocorrer amanhã, que vai ser também um dia bastante agitado. Nos encontramos amanhã. Até.